E aí eu vou trazer um de logística interessante. Quando a gente fala de logística, a gente está diretamente atrelado a todos os setores da empresa, né? Mas cadastro é um cara que é crucial para a logística, cara. Porque uma das coisas mais caras que existe na logística hoje é a cubagem, né? Então, para quem não sabe, a cubagem lá é um fator que a transportadora atribui ao produto, né? As dimensões do produto. E aí, quando tu fala de rodo, que a gente chama que é aqueles itens mais pesados, geladeira, fogão, os caras falam que é 300 quilos por metro cúbico. E quando tu fala dos itens menorzinhos, os caras falam que é 167 quilos por metro cúbico. Rapidinho aqui para entender. Tu imagina que os caras fazem a seguinte conta. Um caminhão pode levar 27 toneladas e lá 90 metros cúbicos, né? 90 metros cúbicos por algodão. Se eu mandar para o cara só algodão e o cara estiver me cobrando por peso, ele vai transportar um caminhão muito barato. Se eu mandar para o cara só aço, o cara vai transportar um caminhão vazio, mas com muito peso. Então eles fazem essa relação do 300 no item alto e no 67 no pequeno. E aí, cara, o cara do cinto, o cara vai lá e cadastra o seguinte, não me lembro, foi 2 experiências que eu tive na B2W lá. O cara cadastrou o cinto, começou a mandar cinto para a transportadora e o preço do cinto, quando a gente fazia a conciliação de frete, a gente vai falar um pouquinho sobre isso que é importantíssimo. A gente fazia a conciliação de frete e vinha lá, o cinto custou R$100 de frete. Aí eu falo, como o cinto custa R$100 de frete? Aí tu ia entender o que aconteceu. O cara, na hora de fazer o cadastro, ele botou o cinto esticado. O cinto mede 1 metro. O cara botava que o pedido do cinto era 1 metro. Na realidade, ele saía, cara, com, 10 por 10, entendeu? Só que quando ele botava que era 1 metro, cara, a transportadora associava o quê? 1 metro, cubagem, velho. Pau, mete o preço. Então, assim, camiseta. Os caras cadastravam a dimensão da camiseta com ela aberta. Então, tinha uma camiseta de 1,10 por, 70. Pô, tu ia pagar esse negócio, cara, dava R$70 de frete, uma camiseta que deveria custar 5. Porque o cara cadastrou errado. Então, se você não tiver um cheque de tudo que você está pagando no frete, e aí por isso que eu falo muito da história do quem não mede não controla, quem não controla não gerencia. A gente aprendeu isso lá na faculdade, né, na época da administração. Então, assim, se você não estiver medindo e controlando tudo que está acontecendo na sua operação, você vai pagar mais caro. Transportador é um fato. A cubagem, normalmente você tem variação, então a transportadora às vezes mede uma variação errada, e às vezes a diferença de 1 kg para 2 é 20%, né? Então, na cubagem. E muitas vezes o cara te cobra uma série de taxas. Então, o TDE, taxa de difícil acesso, ou TDA, taxa de difícil acesso. Né? O cara te cobra. Então, se ele chegou lá e disse, nessa região aqui está um confronto aqui, sei lá, Rio de Janeiro, e está difícil de acessar, ele te cobra uma taxa de 20%. Isso acontece muito e você não fica nem sabendo. Então, assim, às vezes o cara te cobra lá a taxa de entrega na zona rural. A zona rural está crescendo pra caramba. Agora teve uma reportagem recentemente, 46% de crescimento na zona rural de entrega. A maioria das transportadoras cobra uma taxa para entregar na zona rural. E em alguns lugares, zona rural não, mas em algumas favelas, por exemplo, tem lugares que a transportadora nem entra, né? Área de risco. Ela larga num ponto de coleta e... assim, e aí, só que ela te cobra para fazer isso, entendeu? São as áreas de risco que a gente chama, né? E aí ela te cobra e te manda isso na cobrança, junto no CTE. Só que quando ela falou que ela ia vender para ti, ela falou o seguinte, não, para entregar em São Paulo é R$45. Beleza. Aí quando ela te manda, vem 45, vem mais 15 da taxa tal, mais 18 do difícil acesso, mais tanto do dificuldade de entrega. Quando tu vê, aquele teu 45 virou 140. Eu tenho um exemplo que eu trago, sempre quando eu faço minhas palestras, eu trago um exemplo, que é um frete de R$45 que ele vira 142. Com as taxas, só nisso, só em taxa. Só em taxa. E assim, aquilo é R$1, tá? Eu paguei aquilo de fato. Em algum momento eu paguei aquilo ali numa operação minha. Peguei na conciliação depois, mas paguei. É só em taxa. Então assim, no Rio de Janeiro existe uma taxa chamada EMEX. Sabia disso? O que significa taxa? Taxa de emergência excepcional. Isso aí o governo criou em 2018, 2017, por causa do risco das milícias, sei lá o que. Ele criou uma taxa que era para te ajudar a pagar a segurança pública. Então essa taxa, na época, ela era R$15. Então muitas transportadoras até hoje cobram essa taxa de R$15 por entrega. Só que ela não vem no preço, porque é uma taxa. Uma taxa não vem no preço. Então ela manda a tabela para ti, a tabela está R$9,90, tu sobe a tabela no teu gateway de frete. Se tu não olhar, se tu não olhar, tu tá não pagando. fizer a conciliação. Então seja lá em Telepost, seja Esseios aqui, sem frete, enfim. Tu subiu lá, subiu 40 e poucos pila. E aí se precisar fazer a reversa disso, tem que pagar mais 15 pila de novo para buscar. Perfeito, isso aí. Então, assim, todo esse processo que eu tô te falando, então, assim, como é que tu pega? É medindo e olhando, cara. Então, assim, tu tem que ter... Gateway de frete hoje é importantíssimo. Tu tem um conciliador de frete, é crucial.
É crucial. Tu não consegue fazer na mão, dependendo do tamanho que tu tá, assim, e aí eu já falo que o pequeno mesmo já tá sofrendo com isso. Não existe você conciliar frete hoje na mão. Então, se você saber o seguinte, cara, essa garrafa que eu tô mandando aqui custa R$29,90, beleza. Eu preciso saber se todas as garrafas que eu mandei o cara me cobrou R$29,90. Mas aquela garrafa que eu mandei lá para Pindamonhangaba, de repente o cara teve que me cobrar o difícil acesso. Então essa aqui vai ter mais R$12,30. Como é que eu concilio isso? Na mão. Como é que eu faço essa conta? E aí tu pega o Brasil com, sei lá, 5.400 municípios. Como é que tu faz essa conta? Como é que tu consegue conciliar isso? Então assim, ter hoje um conciliador de frete é crucial dentro desse processo. O conciliador de frete está falando é o quê? Um software? Conciliador de frete é um software, um sistema. Ou é o José? O José é o conciliador de frete. O José ele faz até um certo ponto, entendeu? Por isso que eu tô falando. Se tu ter o José, ele é importante no começo. Mas chega um momento que tu não consegue, o José não dá mais conta. Porque daí o José deixa passar. Entendeu? Então assim, e hoje eu falo para vocês, cara, de operações que eu já peguei, e não foram poucas, eu ter 20% de custo de frete sendo cobrado errado. Aí tu pega numa operação que eu gasto 12% de custo de frete, eu tenho 20%, eu tô falando que eu tenho 2,4% do valor do produto. É um custo muito alto, né? Cara, é maior do que a margem, muitas vezes. Tem gente que não tem essa de margem. Tu entendeu? Então assim, olha o risco que eu tenho por não ter a porra de um software que faz esse controle, cara. Eu falei palavrão de novo, né? Que saco. Não, mas aqui é aberto, Então tranquilo. tá bom. Mas e aí, como é que funciona isso? Esse é um software integrado? Tem que contratar Hoje, a parte? Os RPs têm? Hoje, não, cara. Aí que tá a dor, cara. Nenhum RP, nenhum que eu conheça, tem hoje isso integrado. Alguns gateways de frete trazem isso. Então, a IntelliPost trouxe durante... Fala os nomes que pode, né, cara? A IntelliPost trouxe durante bastante tempo. O ano passado eles descontinuaram por algum motivo. A Esseios, que é uma empresa aqui de Porto Alegre, tem um software bem bacana que faz essa conciliação. Tem uma empresa chamada Simfrete Porto Alegre também que faz bem. Então, assim, basicamente o que esse cara faz? Esse cara ele pega, e aí tem um pulo do gato. Esse cara ele pega toda a parte de frete que você emitiu, ou seja, toda a venda que você fez. Então, quando eu faço a venda, eu digo o seguinte: eu fiz a venda e fiz uma cotação. Quanto vai custar esse cara aqui para São Paulo? Vai custar R$29,90. Beleza. Ele salva esse valor de R$29,90, porque ele pesquisou na tabela do transportadora. E quando a transportadora coleta esse produto, ela emite o CTE, que é o conhecimento de carga, de transporte. Ele manda para esse sistema automaticamente via o Correio, via um AGI. E ele pega esse arquivo e ele fala o seguinte: tu me disse que ia cobrar R$29,90. Quanto tu cobrou? Tu cobrou R$29,90? Ele dá um ok. Ele já conciliou aquele frete. O cara cobrou R$35. Ele pega e bota isso e diz assim: ó, esse cara aqui tá errado, o cara tá cobrando a mais de ti. E aí depois você tem que tratar esse cara. Então, em vez de tu ficar olhando todas as ocorrências, tu olha só aquelas que deram divergência. Tu olha o que deu divergência e aí tu pode até falar o seguinte: cara, eu quero que até R$1 eu não quero olhar de diferença, entendeu? E aí tu começa a botar alguns fatores lá e tu consegue fazer isso. Mas aí tu começa a enxergar no final da conta quanto está sendo cobrado a mais ou quanto está sendo cobrado a menos, entendeu? Então assim, o cara me cobrou errado, cobrou R$20 a menos, beleza, vou informar o transportador que ela está cobrando errado. Ou o cara, lúdico isso, né? Ou o cara que fizer isso depois me conta aqui, bota aqui embaixo, escreve aqui embaixo que o cara faz isso para eu poder ter orgulho de vocês. E aí o cara que falou, o cara cobrou a mais, eu vou lá e digo, tá me cobrando a mais X reais aqui nesse frete, aí eu quero entender por quê. E aí eu vou lá e posso aprovar ou não isso. Isso tem histórico e salvo. E sabe que é uma coisa interessante quando eu começo a ter isso? Eu começo a fazer a seguinte análise. Eu estou gastando tanto, estou cobrando tanto. Eu tenho frete receita e frete despesa. Eu começo a ver quanto é que eu tenho de saldo, onde eu estou cobrando mais caro, onde eu estou cobrando mais barato. Eu começo a ver o seguinte, cara, para tal região é extremamente caro eu vender. Então, por exemplo, eu vender para o Nordeste, se eu estou cobrando flat para todo mundo, vender para o Nordeste me traz, é muito mais caro, então eu perco receita. Então, quando eu vender para o Nordeste, eu preciso cobrar mais caro porque está me custando mais caro de novo. Eu começo a ter dados para poder fazer análise e ter uma inteligência de processo. Então, eu começo a olhar e dizer o seguinte, cara, olha só, faz sentido para tal região eu cobrar R$129,90, porque se eu não cobrar isso eu não vou vender para lá. É melhor eu não vender do que vender porque dá prejuízo. E para tal região eu posso cobrar R$12,90 porque eu estou ganhando dinheiro. Ou ainda eu vou cobrar R$49,90 para os dois e no final das contas eu vou enxergar lá e vou ver que está certo. E aí existe um indicador que a Amazon usa, grandes contas normalmente usam, que é chamado NSC, Net Ship and Cost. Então que é o que? É a relação entre o que eu cobrei do cliente versus o que eu paguei de frete com o valor do produto. Então eu sei exatamente o que eu paguei. Por exemplo, se eu cobrei do cliente R$100 e eu paguei 120, quanto eu paguei de frete? 20, eu não paguei 120, porque 100 foi o cliente que pagou. Então eu começo a entender essa relação e começo a falar quanto de fato está me custando o frete. E aí eu começo a fazer inter-relação com esses processos
E aí começo a entender como é que eu posso ser mais barato lá na ponta, como é que eu posso aumentar a conversão trabalhando preço de produto versus preço de frete, prazo e assim por diante. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedacinho da minha conversa com o Marcelo Vieira. Se tu quiser assistir mais, eu vou deixar um link no primeiro comentário. Se tu gostou desse bate-papo e quiser assistir o episódio inteiro, tem um link aqui do lado. E se quiser assistir outros episódios do Mateada Podcast, vou deixar um link aqui em cima também. Então, assina o canal, curte e comenta aí.